Boa tarde, gente. Hoje a gente vai ter uma aula sobre o ciclo de vida das plantas. Vocês tinham feito uma resenha sobre as plantas e eu falei para vocês deixar o ciclo de vida para depois, porque eu ia explicar. Por que eu vou explicar o ciclo de vida? Bom, porque ele mostra lá o ciclo de vida de diferentes grupos de plantas. Mas o ciclo de vida das plantas, ele é somente um, tá? Que é um ciclo que a gente chama de haplodiplobionte. Eu não vou explicar o nome agora, porque esse nome, na verdade, é só para vocês saberem. No futuro, vocês vão aprender mais sobre por que esse nome tem esse nome. Por enquanto, pra gente, é suficiente saber só que esse ciclo é o ciclo das plantas. Vamos lá. Primeiro, o ciclo de vida das plantas, eles obedecem uma regra geral. Depois a gente vai entrar em cada grupo de planta para entender um pouco das especificidades, mas agora a gente vai entender o geral. Essa imagem que eu coloquei agora, aí para vocês verem, ela mostra como que acontece. Então, assim, vamos começar pelos gametas, né? Então, as plantas, elas terão gametas. Gametas são o quê? São as células sexuais femininas e masculinas. Essas células sexuais, elas vão se encontrar em algum dado momento, vai ocorrer a fecundação, e dessa fecundação vai gerar uma estrutura que a gente chama de esporófito. O que é o esporófito? O esporófito é a estrutura da planta que vai produzir os esporos, tá? Nesse esporófito é o que vai dar origem aos esporos. Esses esporos, eles vão, enfim, voar pela natureza, cair no chão e vai desenvolver, então, o gametófito, tá? Cair no chão, cair em qualquer lugar que seja apropriado para aquela planta se desenvolver. Dependendo de cada tipo de planta, o gametófito pode ser a parte permanente, o esporófito a parte que vai existir só em um determinado tempo, vai liberar os esporos e vai morrer. Ou a planta, ela pode ser o esporófito, né? E ela pode desenvolver um gametófito que vai liberar os gametas e depois desse gametófito ele vai morrer. Vamos entender um pouquinho melhor isso agora olhando as especificidades de cada grupo. Então, primeiro, o musgos. Os musgos, né? Olha aí a imagem, o ciclo de vida dos musgos. Quem é o gametófito no ciclo de vida dos musgos? A plantinha mesmo, entendeu? A plantinha que a gente vê aí por aí quando vê um musgo é o gametófito. Por quê? Porque é nessa plantinha onde vão se desenvolver os gametas, tá? Esses gametas, então, eles vão se juntar através da água. A fecundação dos gametas dentro de musgos acontece através da água. Quando tem quando o musgo está encharcado, os anterozoides, que são as células sexuais masculinas, elas nadam em direção à oosfera, tá? Do gameta feminino. Ocorrendo a fecundação, então, vai desenvolver o esporófito, que é esse talinho que cresce em cima do musgo. Esse talinho tem essa cápsula no final, e essa cápsula, quando ela se abrir, ela vai liberar os esporos. Assim que essa cápsula se abrir, ela vai morrer,
tá? Esse talinho com essa cápsula é o esporófito. Quem vai continuar existindo? O gametófito. Enfim, abriu o esporófito, liberou os esporos. Esses esporos vão pelo ar, pela água, encontrar um local onde esse musgo vai conseguir se desenvolver. Se instalando nesse lugar, você vai dar origem a um novo musgo, a um novo gametófito. Tudo bem? Agora, o segundo ciclo de vida, que é o ciclo de vida das pteridófitas. Quem são as pteridófitas? O representante que a gente conhece melhor é a samambaia. As pteridófitas, elas têm já uma questão diferente. Por quê? Vamos começar pela plantinha. Essa plantinha que é agora o esporófito. Essa plantinha é a parte permanente da planta, entendeu? Esse esporófito, na verdade, é a parte permanente da planta. Então, no musgo, a parte permanente era o gametófito, na parte permanente das pteridófitas é o esporófito. Não sei se vocês já viram a samambaia. A samambaia ela tem umas bolinhas, às vezes, nas folhas. Essas bolinhas é que vão estourar e liberar os esporos. Essas bolinhas, elas são os esporângios, tá? Ou soro, né? Na verdade, é o soro. Mas a gente chama também de esporângio. Aí esse esporângio, ele vai romper, liberar os esporos. Esses esporos vão cair na terra e vão desenvolver uma estrutura que a gente chama de protalo. Esse protalo, ele produz tanto células sexuais femininas quanto masculinas. É diferente do musgo. O musgo tem uma plantinha para desenvolver as células sexuais femininas e outra plantinha para desenvolver as células sexuais masculinas. No caso das pteridófitas, o protalo é responsável por desenvolver as duas células sexuais. Essas células sexuais novamente vão se encontrar como? Através da água. Quem encontra quem? A célula sexual masculina que vai nadar em direção à célula sexual feminina. Ocorrendo isso, vai ter a fecundação e através da fecundação vai desenvolver um novo esporófito, tá? Agora a gente começa a falar um pouco das gimnospermas, né? A gimnosperma é um pouquinho mais complicado de entender onde que está o esporófito, onde que está o gametófito, mas também não é impossível. A parte permanente das gimnospermas é o esporófito, que é a árvore. No caso aqui a gente tem como exemplo um pinheiro como representante das gimnospermas para entender um pouco melhor como que funciona esse ciclo. Bom, vamos lá. No esporófito de uma gimnosperma, eu tenho duas estruturas, uma feminina e outra masculina, onde eu tenho os esporos, tá? O nome dessas estruturas a gente chama de estróbilo. É uma espécie de flor, mas ainda a gente não chama de flor, tá? Porque a flor ela tem uma estrutura diferente e a gente só vai ver elas em angiospermas. Enfim. Então, dentro desses estróbilos eu tenho os esporos. Esses esporos, eles vão passar por um processo de divisão celular que se chama meiose, tá? E vão formar, no caso do estróbilo masculino, os grãos de pólen. Os famosos grãos de pólen só aparecem aqui a partir de gimnospermas. E o estróbilo feminino vai dar origem ao megásporo. Tanto o grão de pólen quanto o megásporo, eles são agora um gametófito, tá?
Eles são gametófitos das gimnospermas. Aqui a gente tem um passo a mais. Vamos colocar bem entre parênteses esse passo a mais, tá? Só para a gente entender. Antes de ocorrer a fecundação, é preciso, primeiramente, que ocorra a polinização. Como que vai ocorrer essa polinização? Então, através do vento ou através de insetos, os grãos de pólen vão chegar até o megásporo funcional, tá? Chegando até esse megásporo, terá então a formação de um tubo polínico. Esse tubo polínico ele se origina dos grãos de pólen e ele vai até o ovário. O ovário não, desculpa. O óvulo do megásporo, tá? Para que ele precisa chegar até lá? Porque quando as células sexuais masculinas que estão lá no interior do grãos de pólen, ele chega até o óvulo através desse tubo polínico. Chegando nesse tubo polínico, então, aí a gente tem a fecundação. Depois da fecundação, a formação do zigoto. Esse zigoto vai começar a se dividir até dar origem à semente. Nas gimnospermas também é onde começam a existir as sementes, tá? A semente ela vai cair no solo, vai dar origem a um outro esporófito, no caso a uma outra pinheiro. Tudo bem? Então, agora o que vocês vão precisar fazer? Eu quero que vocês façam um mapa conceitual da seguinte maneira. Vocês vão colocar lá, vocês podem colocar, por exemplo, começar com o ciclo de vida das plantas e depois separar os 3 ciclos de vida que a gente fez hoje, né? E explicar cada um deles. Vocês também vão ter que me explicar outros tipos de conceito, tipo o que é gametófito, o que é esporófito, o que é esporos, o que são gametas, né? E colocar também coisas específicas dentro de cada ciclo de vida, no caso é só um, mas dentro de cada grupo de planta, vamos dizer assim. Que coisas específicas? Por exemplo, forma de fecundação. Como que é a forma de fecundação de uma briófita, que são os musgos, né? Que eu coloquei como representante os musgos. Como é a forma de fecundação de uma pteridófita, como é a forma de fecundação de uma gimnosperma. Expliquem como essa fecundação ocorre. Vou dar um exemplo. A fecundação das briófitas, ela acontece através da água, né? Então, você tem o gameta masculino, ele nada até o gameta feminino através da água. É isso que eu quero que vocês coloquem. Caso vocês achem muito difícil fazer o mapa conceitual, vocês podem também me entregar uma resenha, tá? Explicando isso. Explicando não só isso que eu falei agora, mas tudo do que foi explicado hoje. Procurem utilizar as palavras de vocês, tá bom? Porque quando vocês tentam explicar para vocês mesmos, vocês começam a entender se vocês de fato entenderam o assunto ou não. Tá difícil de escrever, às vezes é porque ficou difícil de entender o assunto. Se ficou difícil, se tá difícil, manda aqui mensagem no mural que eu respondo vocês, tá? Essa atividade é para vocês entregarem até o final do dia. Depois tem uma outra atividade que eu vou deixar lá no mural, que é para vocês me entregarem na aula que vem. Um beijo, bons estudos para vocês. Até a próxima.